Olá, vamos para a nossa segunda revisão. Hoje falaremos um pouco sobre a América Latina no século XIX, uma região que conquistou sua independência e era muito promissora, porém, como iremos ver, por uma série de problemas e até mesmo razões externas, acabou ficando no atraso, uma região que não conseguiu cumprir todas as promessas da independência. Essa imagem que vemos inicialmente retrata exatamente todo esse processo e essa expectativa de luta por independência. Diferentes segmentos sociais podem ser observados. Ao centro, Bolívar, o herói da independência. Podemos perceber a presença de militares, de representantes de uma elite econômica e até mesmo, mais ao fundo, representantes do povo. A imagem que se cria é que todos teriam o seu espaço nesses novos países que surgem. Porém, como iremos ver, não foi isso que aconteceu na prática. Após a independência, a América Latina, durante todo o século XIX, acaba passando por uma série de problemas. A independência acarretou a continuidade do atraso econômico, a região não conseguiu prosperar como se esperava. Outro aspecto negativo foi a sua fragmentação política. Propostas de unificação, como iremos ver, não foram colocadas em prática. E uma terceira situação problemática foi a presença constante de caudilhos, líderes locais que faziam de tudo para preservar seu poder, usando a violência, a intimidação e, evidentemente, gerando instabilidade, o que fez com que em vastas regiões que poderiam passar por um período de grande desenvolvimento, você tivesse uma situação sempre marcada pelo mandonismo local, pela presença de forças políticas que viam o seu domínio ameaçado se qualquer mudança em benefício do povo fosse realizada. Foi justamente por isso que uma das propostas de unificação da América acabou não dando certo, o chamado bolivarismo. A principal proposta de Simão Bolívar era tentar a união das antigas colônias espanholas para que formassem um grande país que pudesse fazer frente a nações europeias e até mesmo ao Brasil e aos Estados Unidos, que nesse período já começavam a representar uma ameaça à América Latina. Porém, essa proposta do Bolívar de união, que buscava o fortalecimento, não acaba sendo efetivamente aplicada, entre outras coisas, devido aos interesses locais. O fracasso do bolivarismo foi um exemplo muito claro de como o interesse dos caudilhos e os interesses regionais ficavam acima de interesses nacionais, uma marca constante da América Latina nesse século XIX. Por outro lado, essa divisão, essa fragmentação, esse atraso econômico acabou permitindo que os Estados Unidos iniciassem uma política imperialista sobre a região, fosse dominando diretamente ou através de ações econômicas, diplomáticas. O imperialismo estadunidense começa a se consolidar na segunda metade do século XIX sobre a América Latina. E eles acabam convertendo a antiga perspectiva de uma América fora da influência europeia, perspectiva essa enunciada na doutrina Monroe, para uma visão em que a América deveria ser a área de influência deles, dos Estados Unidos. Diante disso, eles passam a interferir em diversos países e usando a violência, inclusive quando necessário, política conhecida como Big Stick, ou seja, ou os estados latino-americanos faziam aquilo que os Estados Unidos desejavam, ou eles acabariam sendo alvo da ação armada, da ação violenta dos Estados Unidos. Por isso até o lema do Big Stick, pautado nas ideias do presidente Theodore Roosevelt, era: fale macio, mas use sempre um grande porrete. Ou seja, se for necessário, o uso da violência era legítimo. Além disso, eles também desenvolveram a chamada diplomacia do dólar, uma política que visava exercer uma grande influência sobre a América Latina como um todo no aspecto econômico. Os Estados Unidos, para preservar seus interesses e tentar, acima de tudo, garantir que essa região ficaria sob sua esfera de influência, passam a investir em alguns aspectos em determinadas regiões, tentando com isso manter a dependência, ou seja, garantir que os seus interesses não estariam ameaçados. E uma última estratégia utilizada foi a chamada doutrina Marham,
que pregava, entre outras coisas, a supremacia marítima dos Estados Unidos sobre toda essa região. Eles desenvolvem a perspectiva de que o controle marítimo seria fundamental para que os Estados Unidos passassem a exercer grande influência não só sobre a América, mas posteriormente sobre outras regiões. Isso porque eles passam a possuir frotas marítimas em todos os oceanos, sempre com o objetivo de preservar seus interesses econômicos. Basta lembrarmos que boa parte do comércio internacional ainda hoje depende exatamente do comércio marítimo. Então a doutrina Monroe acaba complementando as outras ações norte-americanas ou estadunidenses de controle econômico e até mesmo político sobre diversas regiões da América Latina e também do resto do planeta. Voltando para a América Latina, podemos concluir o quê? Que a independência trouxe uma grande expectativa, criou um grande interesse por boa parte dos envolvidos de que haveria a possibilidade de mudança. Porém, na prática, isso acabou se convertendo apenas na manutenção das velhas oligarquias no poder, o que fez com que o povo, evidentemente, ficasse excluído, vivendo muitas vezes na miséria. Bem, essa foi a nossa pequena revisão e rápida sobre a América Latina no século XIX. Até a próxima!